Olá, irmão, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para nós estarmos reunidos nessa ocasião para compartilhar a palavra de nosso Deus. Antes de tudo, vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado pelo recurso, pelas mãos que trabalham, para que dessa forma nós possamos chegar em muitos lares. Rogamos a Tua bênção sobre nós, que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, e que ela possa cumprir o seu propósito. Assim como uma semente cai na terra, ela tem um propósito de frutificar, e que o Senhor possa abençoar a Tua palavra, que ela possa ser uma semente a encontrar um coração próprio para o seu desenvolvimento. Obrigado, Pai, nós oramos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa ocasião, desenvolveremos o tema Semelhança com Cristo. Isso é baseado num dos últimos sermões do nosso irmão John Stott, pregado no ano de 2007. O irmão estava preocupado com uma questão, o propósito da nossa existência. E essa questão tem me preocupado também. Há muito tempo eu tenho falado sobre isso. Qual seria o principal objetivo de estarmos aqui na Terra? Qual seria o principal motivo pelo qual um dia Deus nos salvou? Existe uma resposta clássica do Catecismo de Westminster. Diz o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Muito preciso, muito técnico e às vezes parece que falta alguma coisa. A Bíblia também fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas mesmo assim ainda parece que fica faltando algo dentro de nós. Então, isso nos motiva a descobrir qual seria esse propósito de Deus que transcende não somente essa vida, mas vai para toda a eternidade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que o objetivo de Deus é constituir um povo à imagem do seu Filho. Ou seja, o propósito maior de Deus em nos salvar é que cada um de nós, que cada um possa parecer com o Senhor Jesus Cristo. Deus idealizou uma grande família, muitos filhos, contanto que esses filhos sejam semelhantes ao seu Filho legítimo, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele trabalha para isso. Então, para desenvolvimento desse tema, de que nós existimos e fomos salvos para cumprir a vontade de Deus em ser semelhante a Cristo, nós veremos primeiramente algumas bases bíblicas para isso. Depois, alguns exemplos e, por final, algumas considerações. As bases bíblicas, ou a base bíblica para isso, não é apenas um texto. As bases bíblicas são muitas. Nós temos pelo menos 3 textos que deixam muito claro o propósito de Deus para o ser humano. Romanos, capítulo 8, versículo 29, nós lemos o seguinte: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O homem caiu e perdeu muito dessa imagem divina. Porém, Deus tem restaurado o homem. Deus em Cristo nos tem restaurado. Pela obra realizada de nosso Senhor Jesus Cristo, é possível que Deus transforme as nossas vidas para que nós sejamos como Cristo. Ou seja, ser como Cristo é um propósito predestinado por Deus. É um propósito que existe muito antes que houvesse fundamento na terra. Então, nós devemos entender como uma perspectiva passada. Lá na eternidade passada, Deus tinha o propósito de que os homens resgatados, eles fossem semelhantes ao seu amado Filho. O segundo texto é Coríntios 3:18, que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo por espelho a glória do Senhor Jesus, somos transformados ou mudados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Aqui a perspectiva muda do passado, quando Deus pensou, quando Deus idealizou um povo à imagem e semelhança do seu Filho. Agora muda para o presente, ou seja, uma transformação que Deus está realizando por meio do seu Espírito Santo no presente.
Deus trabalha, através do seu Espírito Santo, esta obra de transformação no ser humano. E isso é importante para que ele alcance o seu objetivo. E o Espírito é a ferramenta que ele vai usar para que nós, a cada dia, sejamos mais parecidos com o seu amado Filho. O terceiro texto que nós temos é a primeira epístola de João 3:2, onde nós lemos assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E se Deus está trabalhando com essa finalidade, não é surpresa que ele espera que nós participemos dela também. Não é à toa que ele diz: siga-me. O Senhor Jesus falou isso. Ele mandou que nós o imitássemos. E a perspectiva é essa. Lá em João capítulo 13, versículo 15, depois que ele lavou os pés de forma muito humilde dos seus discípulos, ele mandou que eles o imitassem, que eles fossem como ele. E esse texto é muito claro, porque a perspectiva aqui, ela é futura. Diz que um dia nós seremos semelhantes a Cristo, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, olha, Deus idealizou no passado que fôssemos semelhantes a Cristo. Ele trabalha no presente para que isso ocorra em nós. Ele está constituindo um povo, uma grande família, mas somente no futuro todo esse propósito se concretizará para a honra e para a glória do seu próprio nome. E nós estamos envolvidos nesse processo. Claro que há uma grande participação divina nisso. Nós temos que estudar a palavra, nós temos que depender do Espírito. Esse texto de João deixa uma coisa clara e outra não. Primeiro, nós não sabemos os detalhes de como seremos. Quem aqui pode dizer como será? Os detalhes. O que conhecemos acerca da realidade de Cristo hoje é muito pouco. Temos uma ideia, mas nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa, que seremos como Cristo. Não importa como seremos, mas uma coisa sabemos, que um dia nós seremos semelhantes a Ele, porque estaremos com Ele, o veremos e seremos iguais a Ele. Então nós temos três perspectivas acerca desse propósito eterno de Deus de transformar um homem à imagem e semelhança do seu Filho. Aquela imagem perdida no Éden, resgatada através do Calvário, daquela obra. Todos apontam na mesma direção, o propósito eterno de Deus. É um propósito histórico, é um propósito eterno, planejou lá na eternidade, na história presente, mas é um propósito escatológico. Um dia, na glória, ele se consumará. Tudo isso contribui para uma única finalidade: sermos semelhantes a Cristo. Cristo, o Filho amado de Deus, aquele em que ele olhou e disse: este é meu Filho amado, a ele ouvi. E nele tenho muito prazer. Ele expressou muito bem isso para nós. Agora, temos uma declaração de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Se nós afirmamos que somos cristãos, nós devemos ser como Cristo. Olha, cristianismo e Cristo têm tido muita diferença, especialmente nesses últimos dias. Muita diferença. E nós veremos isso mais para frente. Temos considerado as três bases teológicas. Agora veremos alguns exemplos no Novo Testamento. E o primeiro exemplo que nós temos a considerar é que devemos ser como Cristo em sua encarnação. Ou seja, em sua humildade. Alguém pode pensar, como? Se isso foi um evento único, como que nós vamos encarnar? Não existe essa possibilidade, não. Mas é a lição que a sua encarnação traz para nós. Certo? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, nós lemos o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A encarnação é a maior prova de humildade que a humanidade recebeu.
pode até não reconhecer isso, pode até não valorizar e contemplar isso, mas não existe prova maior. Porque o Senhor Jesus, sendo Deus, abriu mão de todos os seus privilégios para vir a este baixo mundo e da forma mais humilde nascer, desenvolver e morrer, da forma mais humilhante, para que nós pudéssemos aprender essa grande lição de que a humildade é parte intrínseca do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi à toa que ele declarou, porque eu sou manso e humilde de coração, e ele é capaz de achar descanso para as nossas almas. Então nós devemos aprender com o Senhor essa grande lição e procurar viver aqui na terra uma verdadeira humildade. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo é que nós devemos ser como Cristo em seu serviço. O texto que nós lemos diz o seguinte, que ele se humilhou a si mesmo, esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Agora, da encarnação, nós passamos para o serviço. E a gente pode lembrar do último dia de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, antes de ser crucificado. Ele passou no cenáculo com os seus discípulos. Ali ele instituiu a ceia. Foi um dia de muitos sermões. Capítulos 14, 15, 16 de João 17 conta essa história de forma pormenorizada. Mas ali um incidente preciosíssimo que nós chamamos de lava-pés. Não é isso? O Senhor, ele pegou uma toalha, tendo tirado a sua vestimenta, ele pegou uma toalha, colocou numa bacia água e lavou os pés dos discípulos e enxugou com aquelas toalhas. Quando terminou, ele retornou ao seu lugar à mesa e disse, ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, essa era a sua posição, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 14 e versículo 15. Olha bem, que lição imprescindível, que lição fundamental. Agora, a lição do serviço. Muitas pessoas realizam os lava-pés, tentando reproduzir aquela cena. E isso é bonito até, eu acho que até é certo fazer isso, né? Pelo fato de que trazer à memória essa lição, gente, o que a gente puder fazer para trazer essa memória, essa lição tão preciosa, nós devemos fazer, né? Mas isso é algo cultural, nós sabemos. O que o Senhor está ensinando com aquilo ali, não é que nós devemos lavar os pés dos outros, mas que na nossa cultura, aonde nós estamos inseridos, nós jamais devemos considerar um trabalho indigno. Nós jamais devemos considerar um trabalho que seja como para um escravo. Nós devemos nos considerar um escravo. E qualquer trabalho que o Senhor colocar diante de nós será um trabalho digno. Qualquer trabalho que seja. Então a gente tem que entender isso, que não há tarefa simples ou humilde demais para aqueles que estão nesse processo de serem transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Porque assim como a encarnação trouxe uma lição para nós, o lava-pés também traz a lição da humildade e agora a lição do serviço. A Bíblia diz, há trabalho pronto para ti, cristão, demanda toda a tua devoção. Se for feito para Deus, nós lembramos do hino, será visto lá dos altos céus. Então não existe trabalho indigno na obra. Ainda nós devemos ser como Cristo em seu amor. Efésios 5:2, nós temos lá, né? Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por amor, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andar em amor é uma ordem para que todo o nosso comportamento aqui na terra seja permeado por ele. E quando nós abdicamos do amor, em detrimento de uma raiva, de uma ira, de uma opinião teológica, de um conceito, quando nós abdicamos do amor, sabe, para favorecer qualquer dessas atitudes humanas, há uma grande falha, um grande pecado, porque o amor
é uma armadura que nós não podemos jamais nos despir dela. Nós não podemos tirá-la em momento algum. Imagine um ser que abre mão da sua armadura para entrar num rio. Lá ele sofre um ataque de um crocodilo. E aí? Se tira a sua armadura para dormir, ele sofre um ataque naquela noite. E aí? Imagina, então, as nossas armaduras, algumas delas e essa aqui, nós não podemos abrir mão dela em momento algum. Nós temos que acordar, caminhar e dormir revestido dela. O amor tem que estar nos envolvendo completamente, andar em amor. Agora, e um amor sacrificial, não um amor comum, porque diz assim mesmo como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta. Então é muito importante Cristo em sua morte. Olha, a encarnação, nós devemos ser como Cristo em sua encarnação, nós devemos ser como Cristo nos lava-pés, mas também devemos ser como Cristo na cruz. Olha, o limite do nosso amor é muito grande. Então isso é importante demais. Nós devemos ser como Cristo em seu amor, um amor sacrificial. Mais um exemplo, devemos ser como Cristo em sua longanimidade. Temos considerado o ensino de João e agora vamos considerar o ensino de Pedro. Consideramos João, consideramos Paulo e Pedro também, certo? Nós temos o ensino de Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 21 também. Toda a epístola de Pedro fala do sofrimento cristão. O contexto é perseguição. Pedro está no capítulo 2 da sua primeira epístola incentivando os crentes, porque eles eram escravos e estavam sofrendo injustamente. Então Pedro incentiva no versículo 18 a não pagar o mal com o mal. Isso é muito sério. O incentivo é esse, se te fez isso, te fez aquilo, não dá bobeira não. Não, Pedro não está incentivando isso, ele está incentivando nós pagarmos o mal com bem. Nós somos chamados a agir assim porque Cristo também sofreu, deixando-nos exemplos para seguir os seus passos. 1 Pedro 2, 21, primeira epístola de Pedro. Então Cristo deixou passos bem marcados, bem cravados. Você já viu numa rocha, às vezes, um passo de um animal que ficou gravado numa calçada de cimento, por exemplo. Numa calçada de cimento, às vezes fica gravado ali um passo de um animal, de um cão, de um gato, e fica ali por muitos anos gravado ali. Cristo deixou passos bem marcados para que nós possamos segui-lo. Seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. A última consideração de um exemplo no Novo Testamento, nós observamos em João novamente. Já vimos Pedro, já vimos Paulo e agora voltamos para João. No capítulo 17, há o que nós chamamos a oração sacerdotal, realizada pelo Senhor Jesus. Interessante que nesta ocasião ele ora por todos nós, porque ele menciona aqueles que hão de crer em mim. E nesta oração ele diz o seguinte: assim, ó Pai, como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E quando o Senhor realiza a grande comissão em João, lá no capítulo 20, versículo 21, ele diz o seguinte, ao comissionar os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essas palavras não fazem parte apenas da grande comissão, é mais do que isso, é também uma instrução para que a missão dos discípulos fosse uma missão semelhante à de Jesus. Então eu, você, todos nós temos uma missão aqui na Terra, e essa missão, ela é imprescindível que seja semelhante à missão de Cristo, porque assim como o Pai o enviou, Ele está nos enviando. E como Cristo realizou essa missão? Ele entrou no nosso mundo, Ele saiu do seu mundo e veio para o nosso. E nós às vezes não temos essa capacidade. Nós queremos trazer as pessoas simplesmente para o nosso mundo. Nós não entramos nas suas fraquezas, nos seus problemas, nós não entendemos os seus
muitos pecados, não é justificá-los, mas entender a fraqueza dessas pessoas, assim como nós somos fracos também. Então é preciso que nós entremos no mundo nesse sentido, participemos mesmo da vida, dos problemas, das dificuldades, das lutas do ser humano, a fim de resgatá-los. Certo? É como um indivíduo que ele precisa salvar um indivíduo caído dentro de uma cova profunda, cheia de lama. E a opção dele é entrar naquela cova, levando uma corda, amarrar aquela pessoa, porque nem isso ela consegue fazer, e depois que tem alguém em cima a fim de resgatá-los, e ele tirar aquela pessoa de lá. Mas ele tem que entrar lá dentro, tem que submeter aquela situação. Mas quem é que está em cima, puxando a corda? É o Senhor Jesus Cristo. Confiamos nele. Ele é quem nos tirou de lá um dia. Mas nós temos que voltar àquela situação para ajudar aqueles que estão ali ainda. Sempre ligados, confiados em Cristo, porque senão fracassaremos em nossa missão. Mas é exatamente isso. Tem que haver uma corda, entrar numa cova, com muito cuidado, descer e com a força de nosso Senhor Jesus Cristo, resgatar aquele que está atolado em seu pecado. Então, nós temos que nos submeter a isso, temos que ser semelhante a Cristo em sua missão, na sua encarnação, no seu serviço, na sua humildade, na sua encarnação, na sua longanimidade e na sua forma de realizar essa missão. Muito importante isso. Agora, existem algumas consequências práticas, para que isso possa acontecer, e isso vai acontecer em nossas vidas. E a primeira delas é que ser semelhante a Cristo é um ministério de sofrimento. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo e sofreu, e o sofrimento faz parte do nosso crescimento. Deus usa essa ferramenta. Deus usa o sofrimento para que nós possamos desenvolver um caráter mais digno, um caráter mais cristão realmente. E Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, eu acho muito importante esse texto. Romanos, lemos o versículo 29, que diz que Ele nos predestinou de antemão, antes da fundação do mundo, para sermos como Cristo. Mas o versículo 28 diz assim, olha: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Depois ele conta esse propósito. Depois que ele fala, o propósito é ser semelhante a Cristo. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Coisas que não são boas de início, sofrimentos que nós passamos, adversidades. Essas coisas em si não são boas, mas Deus usa tudo isso, transforma isso em coisas boas, para que Ele alcance em nós o seu objetivo de sermos semelhante a Cristo. É muito claro nesse texto, é muito bonito isso, gente. Por isso nós não precisamos nos desesperar, nos revoltar, nos rebelar, quando uma situação não está de acordo com aquilo que a gente acha que deveria estar. Nós devemos esperar, nós devemos confiar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles em que Ele estará desenvolvendo um propósito em sua vida de ser semelhante a Cristo. Muito importante isso, certo? Deus está sempre trabalhando para o bem do seu povo. Esse é o propósito de Deus em nossa vida. Segundo, semelhança com Cristo e o desafio do evangelismo. Às vezes nós temos muitos esforços evangelísticos. Uma igreja às vezes prega 50 e tantos domingos por ano, só de domingo de mensagem evangelística, fora outros cultos, fora outras reuniões, e tanto proclamamos, pregamos, e no final do ano nós não temos o registro ainda de nenhum convertido, nenhuma alma se rendeu aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil mesmo, muito difícil, mas pode ser que tenhamos muita culpa nisso aí. Por quê? Porque a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme o que dizem. É muito bonito pregar, é bonito demais, mas se você não tem uma vida condizente com aquilo, se a sua pregação não está respaldada no amor, na humildade, no serviço, não vai funcionar, não vai dar certo. Então vai bater martelo em bigorna, sabe? Não vai funcionar.
Então, muito do nosso fracasso é devido ao fato de que nós transmitimos uma mensagem com a boca, mas não transmitimos com o coração, não transmitimos com a vida. E quando isso acontecer, vamos falar pouco e vai ter grandes resultados. Um professor hindu, uma vez, identificou um aluno seu como sendo um crente, um cristão. E ele disse o seguinte: se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés bem amanhã. Outro exemplo é do reverendo Iskandar Jadek, um ex-muçulmano árabe que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E ele disse o seguinte: se todos os cristãos fossem realmente como Cristo, hoje não haveria mais islamismo. Por isso que eu disse, uma coisa é o cristianismo, outra coisa é Cristo. Nós temos que deixar de pregar um pouco o cristianismo. Nós temos que tentar deixar de evidenciar o cristianismo, um cristianismo diferente de Cristo. Não pode. Nós temos que olhar mais para Cristo. Nós temos que estudar mais a vida, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que deixar mais as práticas religiosas um pouco de lado, o ativismo, sabe, esse grande envolvimento, deixar isso um pouco de lado, essa massa, e concentrar mais em olhar para Cristo e seguir os seus passos bem definidos, viver como Ele viveu, andar e amar como Ele amou. Então, que o nosso cristianismo, ele seja mais cristocêntrico, ele seja mais baseado na vida, na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, deixar um pouco de lado essa ideia de cristianismo e ser um crente melhor, ser um cristão autêntico. Isso é mais importante. Por fim, semelhança com Cristo e habitação do Espírito Santo. Temos falado bastante sobre semelhança com Cristo, mas como ela será possível em nós? Claramente, não é pela nossa própria força, já que Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos capacitar a cumprir esse propósito. Por nós mesmos, como nós vamos desenvolver uma vida semelhante a Cristo? Mas Deus nos salva por ação do seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo vem morar em nós no dia da nossa redenção. E Ele habita em nós e está em nós. E Ele está realizando esta obra. Através do Espírito Santo é possível que esta obra de transformação se realize em nós. É possível que nós voltemos à origem, ser iguais a Deus, semelhantes a Deus. Porque sendo semelhantes a Cristo, somos semelhantes a Deus, porque Ele é o próprio Deus. William Temple costumava ilustrar isso a partir de Shakespeare. Preste atenção. Não adianta me dar uma peça como Hamlet ou o Rei Lear e me dizer para escrever algo assim. Eu não conseguiria. Shakespeare pôde fazer isso, mas eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como de Jesus e me dizer assim, viva como Jesus. Eu simplesmente não consigo. Jesus era capaz, mas eu não sou capaz. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever peças como a dele. E se o Espírito Santo de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como a dele. A vida que Deus tem para nós, de um propósito semelhante a Cristo, só é possível mediante a morada do Espírito em nós. Isso é imprescindível. A forma como Ele o faz é enchendo-nos com o seu Santo Espírito. Que Deus possa nos abençoar, que nós jamais nos esqueçamos disso, que existem bases teológicas suficientes para nós crermos que o propósito primordial de Deus, o propósito presente e escatológico eterno é que sejamos semelhantes ao seu Filho. Lembremos-nos que existem vários exemplos no Novo Testamento, deixados por João, Pedro, Paulo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de que nós devemos imitá-lo. Devemos imitá-lo em sua encarnação com a humildade, em seu serviço, em sua longanimidade, em sua forma de evangelização. Não podemos esquecer isso de forma alguma. E devemos lembrar dessas implicações de tudo isso, das consequências de tudo isso. Que Deus usa o sofrimento, que Deus usa o evangelismo
e que Deus use o seu Espírito Santo para que essa vida em nós, transformada à imagem de Cristo, se concretize. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Sempre viver.